Olá, pessoal. Muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou aqui começar o nosso bate-papo hoje sobre falar um pouco do NIST, do Cyber Security Framework, na prática, o que acontece hoje no nosso dia a dia. Vou tentar fazer um papo muito descontraído para que a gente possa bater aquele papo, falar um pouco aqui do nosso dia a dia, da nossa vida como empresários, da nossa vida muitas vezes como usuários. Na realidade, a gente fala de um monte de frameworks, de modelos, de modelagem, da utilização da TI, de como a gente deve gerenciar o nosso dia a dia, e muitas vezes a gente acaba esquecendo e nos distanciando um pouco da nossa realidade. Então, vou procurar aqui ser o mais prático e o mais didático possível e tentar nos colocarmos um pouco no cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia, como empresário, como usuários, como pessoas, né? Aquela coisa que a gente às vezes nos distancia. Então, vamos falar um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, como a gente sempre nos coloca. Qual o nosso grande desafio hoje, como empresários, como pessoas, como aquele que nos aflige, né? A gente abre aí o jornal, vê tanta coisa, tanta notícia, é imposto, é folha, é inflação, é um monte de coisas e a gente se vê cheios de desafios, né? E a gente coloca assim, como que a gente vai gerenciar tudo isso? Como é que a gente vai é, su- ultrapassar esses desafios? Afinal de contas, empreender no Brasil é um grande desafio para todos nós. E aí a gente se coloca algumas perguntas, a gente faz algumas perguntas para nós todos os dias, né? E às vezes fica mais complexo a gente responder para nós mesmos. Por que que eu faço isso? Como que eu faço para gerenciar a minha empresa? Qual é o sentido que nos tornou muitas vezes empresários, seja qual for o segmento? Então, a gente começa a se questionar muitas vezes, e eu acho que o Sebrae, né, e algumas outras instituições têm um papel muito importante dentro da nossa sociedade e que eles cumprem muito bem. Então, aqui eu não vou discutir exatamente essas funções, mas tem que colocar um contexto aqui para que a gente possa entender como que esses modelos de gerenciamento eles podem contribuir para que a gente nos leve a essas reflexões e a importância da gestão de TI dentro desse contexto. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos em frente aqui. Eu vou compartilhar uma tela aqui, colocar uma tela aqui para que a gente possa compartilhar juntos dessa, dessa ideia aqui e desse nosso contexto. Ok para vocês? Então, vamos lá, vou estar compartilhando aqui essa tela junto com vocês, para que a gente possa estar dividindo um pouco isso. Então, eu vou estar preenchendo aqui essa tela e vou estar colocando. A primeira pergunta que eu coloquei aqui é: o que eu faço e por que eu faço? E quais são os meus riscos? Então, eu imaginei aqui algumas situações, seja ela uma empresa, né, um pequeno mercado, um pequeno mercadinho aí de bairro, seja ela uma atividade aqui como um corretor de seguros, seja ele um escritório de advocacia, seja aí um consultório de um médico ou de um dentista, todos nós temos atividades corriqueiras no nosso dia a dia, no nosso empreendimento. Então, o que que a gente faz? Qual é a atividade? O porquê que a gente faz o que faz, né? Então, a primeira coisa que nos leva aqui a desenvolver esse nosso trabalho é pensar o porquê que a gente faz isso, o porquê que a gente está desenvolvendo esse nosso trabalho. Então, vamos imaginar aqui o porquê que a gente está fazendo isso, o porquê que a gente está desenvolvendo esse nosso trabalho, né? Então, vou só colocar aqui, atender melhor nossos clientes a cada dia, tá? Ou seja, isso eu acho que, acredito eu, que seja algo comum a todos nós, perfeito? E todos os dias a gente vai buscar esse anseio de entregar valor, entregar serviço, entregar produtos
para os nossos clientes, para que a gente possa fazer isso melhor. E aí a gente precisa analisar que para fazer essa entrega, para a gente colocar isso na prática, a gente tem riscos inerentes ao negócio de cada um de nós. Perfeito? Então, a gente vai precisar de informações, a gente vai precisar de dados, a gente vai coletar dados todos os dias para que a gente possa fazer os nossos serviços. E cada um de nós vai processar algum tipo de dado, algum tipo de informação que nos traz riscos, mas que de alguma forma são inerentes aos nossos negócios. Então, alguns vão manipular dados que são mais sensíveis, outros que são menos sensíveis. Então, vamos analisar sobre esse olhar, esse prisma, quais são os dados ou as informações que diariamente a gente pode estar manipulando ou utilizando para executar os nossos negócios. Então, sob o ponto de vista de dados, vamos analisar um pouco essa visão. Então, vou estar inserindo aqui algumas informações aqui. Então, sobre o ponto de vista de dados, então, se a gente falar assim, a gente vai precisar de um cadastro de clientes. Então, sobre o ponto de vista de clientes, a gente vai ter lá o básico: nome, endereço, telefone, e-mail, vamos colocar aqui CPF, RG. Se eu fizer alguma coisa em alguma transação bancária, eventualmente eu vou precisar posso precisar aí de uma chave Pix, vamos colocar assim, tá ok? Então, olha só, eu já estou começando a ter aqui algumas informações que podem ser sensíveis de um ponto de vista, que podem merecer um tratamento de informação mais sensível, mais específica. Então, eu preciso tomar cuidado com essas informações. Vamos imaginar aqui que não só eu estou trabalhando um cadastro de clientes, mas vamos colocar aqui cadastro também de fornecedores. Eu também preciso do cadastro dos meus profissionais, tá ok? Por exemplo, meus sócios. Então, olha só, eu estou aumentando aqui a gama de pessoas e de dados que eu preciso. Quando eu trato de pessoas físicas e jurídicas, os tratamentos de informação vão ser diferentes. Então, eu estou começando a aumentar aqui a gama de informações que eu preciso e de dados que eu vou começar a trabalhar. E as tratativas para essas informações vão ser diferentes. Então, eu vou começar a armazenar informações e dados aqui dentro, tá ok? Eu vou precisar desses dados e dessas informações para que eu possa fazer os meus negócios, as minhas atividades. Então, eu necessito de dar informações para a realização dos negócios. Perfeito? Então, sem isso daqui eu não faço. E elas são inerentes ao meu negócio. Não tem como, eu não vou conseguir emitir uma nota fiscal. Eu não vou conseguir transacionar. Eu não vou conseguir fazer nenhuma atividade comercial se eu não tiver essas informações. Independe da minha atividade comercial. Perfeito? Então, eu tenho riscos nisso daqui. E junto com isso, eu vou ter aqui uma série de outros fatores. Eu vou ter equipamentos, eu vou ter conexão com a internet, eu vou ter contratos. E aí eu vou ter contratos. Eu vou ter contrato social da minha empresa.
eu vou ter contrato com fornecedores, eu vou ter contrato com clientes, perfeito? Então, eu vou ter uma série de estabelecimentos aqui, de relações comerciais, né, vamos colocar assim, de diversas formas. Então, eu estou vendo aqui todas as minhas relações comerciais, todas as minhas atividades que eu mantenho aqui de diversas formas. Então, tudo isso daqui eu estou enxergando como sendo os meus riscos, perfeito? Então, eu estou identificando aonde estão os meus dados, as minhas informações, os meus riscos. Eu estou enxergando uma gama de coisas que me ajudam a manter a minha empresa em movimento e fazendo com que aqui a minha atividade comercial, a minha atividade financeira, a minha atividade de negócios, ela aconteça. Então, o primeiro passo que eu tenho que saber, que eu tenho que construir aqui num documento, e eu só estou exemplificando aqui, é exatamente isso. Montar um documento onde eu consiga identificar o que eu faço, quais são os meus riscos, o porquê eu faço, qual é a atividade, e colocar com a maior riqueza de detalhes que eu possa construir isso. Então, existe alguns modelos que vão me ajudar a construir exatamente isso. Então, aqui eu estou dando uma ideia, né, breve do que o meu negócio faz, do que ele faz, com quem ele faz, brevemente, e quais são os meus principais riscos para que eu possa estar exercendo essa minha atividade. Né? Então, não entrei em muitos detalhes, eu só coloquei aqui uma breve ideia. Então, a gente começa a ter uma noção dos riscos da minha atividade comercial. Bom, feito isso, eu tenho um segundo passo para dar. Então, eu preciso agora estabelecer com o que eu faço os meus negócios e com quem. Mas, Guiral, por que eu preciso saber disso? Bom, se eu tenho uma empresa montada, organizada, e eu tenho lá os meus ativos, eu fui comprando equipamentos, eu fui comprando uma série de coisas, né? Eu montei a empresa. Eu preciso administrar esses meus recursos, seja eles por uma questão contábil, mas também por uma questão de gerenciamento e organização. Então, se eu não fizer essa administração, eu muitas vezes não vou ter como controlar quem está acessando as informações, se esses equipamentos eles estão sendo devidamente atualizados, se eles não estão ficando obsoletos, se eles não representam um risco para o meu negócio. Como assim um risco para o meu negócio? Olha, vamos imaginar o seguinte: um equipamento, se ele começa a ficar obsoleto, seja ele qual for, ele pode representar um risco, ele pode me deixar improdutivo. Eu começo a perder produtividade. O pessoal por exemplo, que trabalha em indústria, sabe o quanto que representa muitas vezes um equipamento ficar improdutivo. Ele faz com que eu perda produtividade no meu negócio. Meu custo vai ficando cada vez mais alto. Em serviços, muitas vezes a gente não percebe esse tipo de coisa. É mais difícil a gente tangibilizar isso, tornar isso palpável para a gente. Então, eu preciso saber como que eu gerencio isso. E na TI é muito mais complexo a gente perceber isso. Mas sabe como que a gente percebe isso no dia a dia? Eu falo que começa a dar dor de ouvido para os gestores. Sabe como é que eles percebem? Os gestores começam a perceber pelo nível de reclamação ou pela falta de entrega das coisas. Como assim falta de entrega? As desculpas começam a aparecer. E muitas vezes não são desculpas, são fatos. As pessoas começam a se tornar improdutivas pela demora que um equipamento começa a dar no trabalho delas. Eu brinco que um equipamento ele começa a, em vez de ter tempo de resposta, ele começa a ser prazo de entrega.
Porque ele demora tanto para inicializar, ele demora tanto para fazer uma atividade que antes ele fazia em alguns segundos e hoje ele leva alguns minutos para fazer, que as pessoas começam a se tornar improdutivas. Então, o que a gente precisa fazer constantemente? Saber como que os equipamentos estão, se eles estão bem comportados, se eles estão adequados para aquelas pessoas e, mais do que isso, se eles estão atualizados para que eles não representem um risco para toda a empresa. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quais os equipamentos que eu tenho dentro da minha organização. Então, vamos inserir aqui um item que eu preciso saber. Primeiro, quais os equipamentos que eu tenho na empresa? É um inventário. Perfeito? Eu preciso ter um inventário. Quem são os usuários? Perfeito? Então, eu tenho aqui os equipamentos e tenho os usuários. Quais os principais sistemas ou dados armazenados? Espera aí, Guiral, dados armazenados? Sim, gente. Necessariamente, uma empresa, ela começa, ou dependendo do tipo de negócio, ela não tem um sistema estruturado quando ela começa. Eu brinco que ela começa com aquele famoso ERP, né? Ou o SAP que a gente fala, é o Sistema Avançado de Planilha. Todo mundo começou um negócio com uma planilha em Excel avançada para fazer alguma coisa, né? Ou começou com, uma planilha usando, né, uma planilha, ou um documento em Word, enfim, começou dessa forma. E tudo bem. E aí avançou para um sistema em nuvem, tipo Conta Azul, OMI, não importa, mas começou dessa forma. E aí os acessos ficaram livres, ou estava na máquina do dono da empresa e depois compartilhou esse equipamento para o seu auxiliar começar a trabalhar, e foi deixando as pessoas acessarem as informações de uma forma sem controle, sem um gerenciamento. E isso foi se dando de forma natural. Só que à medida que as empresas crescem, à medida que eu não tenho o controle do acesso às informações, isso pode se perder, isso pode se tornar um problema em primeiro lugar, de se ter um acesso indevido às informações que não precisam, e à medida que eu tenho um compartilhamento indevido, isso se torna um risco, que a gente estava vendo lá em cima, de uma vulnerabilidade, de num eventual ataque cibernético, numa eventual falha de um antivírus, enfim, de alguma falha técnica, esse arquivo ser corrompido, esse arquivo ser criptografado, de terem acesso a uma informação para servir de um ataque cibernético, enfim, tem uma série de fatores aí. Então eu preciso saber quem pode acessar qual informação. Então, eu preciso começar a me preocupar com o controle de acesso às informações, né? E mais do que isso, como o que as pessoas estão acessando na internet. Mas, Guiral, eu vou vigiar. A questão aqui não é vigiar o que está sendo acessado. Muitas vezes é a questão de produtividade, mas a questão de será que esse acesso ele pode estar prejudicando o tráfego da minha rede? Ele pode estar trazendo coisas para a minha rede que podem causar uma invasão?
Então, aqui é a gente saber o que pode estar acontecendo, né? Ele está monitorando para a gente poder se prevenir de algumas coisas. E aí eu preciso ter o controle de tudo isso. Eu preciso ter o gerenciamento de tudo isso. E quando eu tenho que fazer tudo isso, para quê? As atualizações estão sendo feitas? Por quê? Será que essas atualizações, se elas não estão sendo feitas, elas vão representar um risco para o meu negócio? Né? Ou seja, se eu faço essas atualizações, se eu continuo atualizando tudo isso, elas vão me ajudar a manter a minha rede segura? Elas vão contribuir para aumentar a minha segurança e reduzir o meu risco? Então, eu tenho que olhar para que toda essa minha infraestrutura tecnológica, ela esteja sendo feita, seja atualizada, né. E, com isso, eu tenho que ver se a integridade das minhas informações. De que forma? Tem backup? Então, aqui é importante. Será que eu tenho integridade, eu tenho cópia dessas informações, de alguma forma? Então aqui eu já começo a me preocupar, né. Eu tenho compartilhamento de dados, eu estou fornecendo dados para fora, eu tenho autorização para isso? Então, a gente começa a se questionar se, no caso, por exemplo, eu coleto dados, por exemplo, de, de um aluno de uma escola. Eu tenho no meu contrato autorização para compartilhar os dados, por exemplo, para usar uma foto num jornal, mesmo que seja interno? Então eu tenho que me questionar se o aspecto legal disso está sendo coberto, né. Como é que os meus aspectos legais estão sendo vistos dentro desse contexto? Então, eu tenho uma série de coisas aqui que eu preciso identificar para que eu possa estar coberto. Porque é risco, então eu tenho que identificar tudo isso, identificar os meus contratos, identificar todo o meu tipo de dado, como que ele está sendo utilizado, como que ele está sendo compartilhado. Porque num eventual vazamento, como que eu vou rastrear isso? Como que eu vou buscar essa informação? Perfeito? Então, aqui a gente tem aqui alguns itens de como que a gente pode fazer para analisar essa parte da identificação dos nossos recursos. Ok, fizemos aqui a nossa parte de olhar para esse lado. E agora, o que que a gente vai fazer? Então, a gente vai continuar falando um pouquinho de como que a gente, né, já olhamos a parte de risco, já vimos a parte do nosso negócio, identificamos os nossos recursos aqui. Bom, por que que a gente identificou tudo isso? Por que que a gente fez essa análise? Se eu já sei o que eu estou usando, se eu já identifiquei os meus recursos, por que que eu construí tudo isso? Porque agora eu sei como é que eu faço para proteger tudo isso. Por que que eu tenho que proteger? Afinal de contas, todos os dias, em algum jornal, de alguma forma, alguém está tentando obter as nossas informações e os nossos dados para tentar obter alguma vantagem. Como assim, Guiral? Vamos pensar na seguinte coisa. Hã, até algum tempo atrás, quando a gente tinha alguma necessidade, a gente contava para as pessoas ou a gente chegava numa loja e colocava ali para aquela pessoa qual era a nossa necessidade de compra ou algum produto ou serviço. Hoje, a gente faz uma pesquisa no Google, no Bing,
no, no Bing, e a gente faz uma pesquisa e automaticamente essa nossa necessidade, essa nossa pesquisa, né, ela fica armazenada no nosso navegador através de cookies ou através do nosso comportamento, seja ele no navegador ou seja ele nas redes sociais. Aí, sem querer, as propagandas começam a pipocar na nossa cara. Não é sem querer. Afinal de contas, os cookies, toda a parte que está por trás dos sites, elas vão aprender o nosso comportamento. E elas vão armazenar essas informações sobre o nosso comportamento. E vão utilizar essas informações para mandar mensagens, mandar propaganda, mandar informações a respeito das nossas preferências e do nosso comportamento. Então, isso não é diferente dentro das nossas empresas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma forma, controlar esses acessos às informações que estão dentro da nossa empresa. Eu preciso gerenciar o acesso aos dados e como que eu vou compartilhar, como que eu vou proteger, como que eu vou gerenciar o que é permitido acessar e sair das nossas empresas em termos de compartilhamento e acesso de informações. Porque se eu não controlar, se eu não gerenciar, eu posso eventualmente estar desrespeitando a lei, eu posso estar fornecendo informações indevidas para o meu concorrente ou para alguém, alguma transação, e eu posso estar sendo lesado no meu negócio. Então, o controle aqui, quando a gente fala em controle e proteção, é para que a gente possa ter gerenciamento sobre a nossa atividade comercial. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente está querendo enxergar de que forma? Como que a gente vai controlar tudo isso? Primeiro, o que eu preciso controlar? Quais acessos? Eles estão protegidos? Como assim eles estão protegidos? Não adianta hoje eu usar aquela senha, né, que todo mundo usava. Vamos lá, vamos. Atire a primeira pedra quem nunca usou data de nascimento, data de casamento ou data de alguma coisa dos filhos para usar como senha. Esquece, isso já não é mais senha hoje. Se quebra com muita facilidade. O mínimo hoje é usar uma frase usando símbolos e letras. Ah, é chato, é difícil de gravar? Sim, mas eu preciso fazer isso. E preciso usar um segundo nível de autenticação para aumentar o nível de proteção, ok? Não compartilhar senhas. Então, eu preciso adotar hábitos dentro da empresa e hábitos pessoais para que eu possa aumentar o nível de proteção de acessos. E isso tem que estar documentado, né? Então, tem documentação. Perfeito? Não, o que eu preciso controlar? Quais são os acessos? Eles estão protegidos? Eu tenho documentação disso? Por quê? Porque numa eventualidade, como que eu faço? Primeiro, para na hora que eu precisar pedir, fazer impedir que um acesso ou cancelar um acesso, a quem eu vou recorrer, como eu vou recorrer, o que que eu vou fazer? É aí que bate o desespero, porque eu não sei como eu vou proceder. Então, eu preciso ter essa documentação e tudo isso muito bem controlado e gerenciado para poder fazer esse tipo de coisa. Qual o procedimento de ingresso de um funcionário e de demissão de um funcionário? Não vou nem falar de demissão, mas, por exemplo, um funcionário vai sair de férias, a gente controla se ele vai continuar tendo acesso aos dados da empresa ou não, né? Quais são as políticas? Então, perfeito?
Então, a gente vai descrevendo aqui como que eu vou fazer para controlar, gerenciar, né? E mais do que isso, eu preciso aqui também ter registro. Como assim registro? Eu preciso de rastreabilidade. O que que é rastreabilidade? Eu preciso saber quem, como, onde e por quê acessaram as informações da empresa. Ah, mas por que que eu preciso disso? Como que eu vou proceder com uma investigação de uma eventual fraude, vazamento de dados, se eu não tenho rastreabilidade? Tá ok? Então eu preciso garantir rastreabilidade. Ah, Guiral, mas eu preciso disso só no caso de acesso às informações, eletrônicas? Não necessariamente. Por exemplo, se alguma empresa tem um arquivo em papel, eu preciso garantir também, por exemplo, o acesso a um arquivo, né, a salas onde tem arquivos em papel, talvez eu precise garantir também essa integridade para os arqui ao aquela sala. Então eu tenho que armazenar também essa informação, quem acessou aquela sala. Então eu preciso ter isso muito bem, dimensionado e analisado para poder fazer os controles. Então, quando a gente fala de controle de acesso, necessariamente aqui a gente não está falando só de meios digitais, mas sim de um controle físico. Então, isso que é análise de risco de tudo que a gente está falando, de tudo que a gente está controlando. Perfeito? Então, analisem o risco, analisem muito bem tudo que vocês precisam controlar em termos de acesso à informação, tudo que vocês precisam controlar em termos de gerenciamento e de como que essas coisas vão entrar e sair da empresa. Quanto mais sensível for a informação, né, mais rastreabilidade eu vou ter que ter. Por quê? Num eventual problema, num eventual vazamento de informação, a gente tem que ter proteção, a gente tem que ter meios de fazer uma auditoria, meios de ter rastreabilidade do acesso a essa informação. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuar. Tá ok? Vamos continuar então. Então, como eu estava dizendo, a partir do momento em que a gente controlou, protegeu, então, agora nós sabemos que está tudo gerenciado, correto? Está tudo controlado. Mas e aí? Será que a gente está sujeito a falhas? Será que nós estamos sujeitos a sofrer um ataque? Não existe segurança 100%, gente. Então, como é que a gente vai se preparar e saber se nós estamos sendo atacados? Eu posso garantir para vocês, nós somos atacados todos os dias. 100% do nosso dia, 24 horas por dia, nós somos atacados. O que a gente precisa ter é consciência desses ataques. E a partir disso, saber qual nível, qual grau de ataque, por onde nós estamos sendo atacados e todos os dias melhorar as nossas proteções. E para isso, a gente precisa saber quais são as nossas vulnerabilidades e analisar as nossas proteções para que, a partir dessa análise, a gente possa melhorar os nossos níveis de segurança, as nossas proteções todos os dias. Então, é a hora da gente falar o seguinte: como que estão os nossos níveis de proteção? Quais são os meus níveis de proteção? Perfeito? Então, assim, a minha pergunta e a análise que a gente deve fazer nesse momento é: qual é o valor que eu dou para os meus dados? Qual o valor que eu dou para as informações da minha empresa? A pergunta que eu sempre faço para todo mundo, quando a gente vai questionar se as minhas informações são importantes, se meus dados são importantes, ou qual o valor que as minhas informações têm para os meus negócios,
é por quanto tempo você pode ficar sem acesso às suas informações, ou quanto custa você ficar sem acesso às suas informações. O investimento hoje em segurança, ou investimento hoje em proteção, ele vai ser sempre proporcional ao valor que a gente dá aos nossos dados, sempre. Então, essa é uma questão que a gente sempre vai estar olhando, para o que a gente vai aqui colocar em termos de proteção e análise dessa proteção que a gente vai querer dar para a nossa infraestrutura tecnológica. Olhar aqui como que eu vou identificar o nível de proteção que eu vou estar colocando no meu ambiente tecnológico. Então existem algumas coisas que eu falo que são básicas, que a gente não deve discutir. Por exemplo, licenciamento de softwares, eu acho que é uma coisa que a gente não poderia estar discutindo hoje em dia. Por quê? A gente vai colocar a empresa em risco se eu não estiver com os softwares licenciados. Qualquer produto que eu venha a usar de forma irregular ou ilegal, aquele softwarezinho que a gente utiliza para burlar a chave de licença ou qualquer outro meio, com certeza ele não é de graça. Ele vai causar uma brecha de segurança ali, ou uma vulnerabilidade que pode nos custar, sim, a entrada de um trojan, de um vírus ou de alguma outra coisa de vulnerabilidade que pode trazer para nós a criptografar os nossos dados, roubar senhas, enfim, fazer uma série de outras coisas. Mais do que isso, eu brinco que a gente vai ficar enxugando o gelo. Por quê? Porque o antivírus detecta ele como sendo um vírus ou um malware, aí ele apaga. Aí o software para, aí você instala de novo, aí o antivírus elimina. E aí a gente vai ficar nesse jogo de empurra-empurra. Por quê? Aí a empresa que é incompetente, porque ela não consegue colocar o software para funcionar. Mas não é a questão do software que não funciona, é questão da forma como você quer que o software funcione e que é totalmente irregular. Então, o que a gente tem que olhar aqui nesse sentido? Como que eu vou proteger os meus dados com os requisitos básicos, mínimos de segurança? Então, o que são os requisitos mínimos para detectar falhas? Né? O que eu espero encontrar aqui para que a gente possa detectar falhas? Eu vou ter que ter, por exemplo, um antivírus corporativo. Perfeito? Eu vou ter que ter um antivírus corporativo. É recomendado que eu tenha um firewall para fazer controle e gerenciamento de acesso. Perfeito? Então, eu tenho que ter esses elementos mínimos e básicos para que eu possa ter gerenciamento do meu ambiente. Ah, mas por que eu tenho que ter isso? É o mínimo que a gente precisa ter para poder fazer controle e gestão do ambiente. Ah, por que tem que ser um antivírus corporativo? Porque é a forma que você vai receber alertas, né? Senão eu não tenho como saber se o teu antivírus está sendo eficiente, eu não tenho como disparar uma varredura em todo um ambiente, perfeito? Aqui a gente vai conseguir por exemplo, se eu tenho uma nuvem com rastreabilidade e políticas, perfeito? Porque aí eu consigo fazer auditoria e compliance. Então eu consigo aplicar regras para que a gente possa ver as coisas como elas estão acontecendo. Então, a proporcionalidade da segurança das ferramentas de detecção, elas vão ser proporcionais ao valor que eu dou aos meus ativos. E ela vai ser proporcional, né, a ao tempo que eu estou
disposto a não ficar parado. Então, eu vou elencando aqui tudo que eu quero, em termos de rastreabilidade, em termos de detecção, em termos de atualização, em termos de todas as ferramentas que eu posso ter para que eu possa detectar falhas. As falhas são humanas, gente. As falhas são, sim, as falhas são humanas. Né? Então, eu tenho aqui ferramentas de malware, ferramentas de phishing. Perfeito? Então, eu vou olhando tudo o que eu quero. Mas tem uma coisa que é muito séria. Quem vai fazer auditoria? Mas como assim, Guiral? Olha, vamos lá. A TI, ela não é auditora. Ponto. A TI não é auditora. A TI, pessoal, ela vai prover as informações, a rastreabilidade, as ferramentas, os meios para que tudo isso aconteça. Mas ela não vai entregar, fazer análise do seu próprio trabalho. Ela não pode, ela não deve fazer isso. Por quê? Porque ela pode falhar. Uma vez que estão estabelecidas as regras, as políticas, os meios, ela não pode ser auditora do seu próprio trabalho. Então eu preciso que alguém faça esse trabalho. Alguém audite o que possa estar acontecendo ali. Então, alguém precisa saber se as regras são aplicadas, analisar se aquelas eventuais falhas é um falso positivo ou se é uma coisa que realmente está acontecendo. Eu falo que auditoria não é punição. Auditoria é identificação. No primeiro momento, ela tem que ser identificação de falhas. Perdão? Ela tem que ser identificação de falhas para buscar correção. Se houver um caso, crime, dolo, intenção, aí sim a coisa muda de figura. Mas o primeiro momento, a auditoria é para você descobrir não conformidades. Então é nisso que a gente tem que pensar, é nisso que a gente tem que trabalhar. Perfeito? Então, aqui que a gente tem um conjunto de informações para que a gente possa trabalhar dessa forma. Então, uma vez que a gente identificou, que a gente chegou à conclusão de como que a gente vai detectar as nossas falhas, a gente está preparado para um próximo passo. Perdão, pessoal. Já estou falando há um bom tempo, então começa a garganta a ficar seca. Qual é o próximo passo? Se a gente já identificou, já viu os riscos, já identificou, está atualizando, detectamos, existe um item que é fundamental em todo esse processo. Essencial, eu diria. O ser humano. E se a gente não capacitar as pessoas e nós não estivermos preparados para tudo isso, nenhum dos esforços acima vai servir. Como assim? Vamos lá. A gente preparou tudo isso para cima. Fizemos tudo isso. Agora, quando as coisas acontecem, quando as coisas de fato acontecem, se a gente não tiver preparado, as pessoas não vão saber o que fazer. Por que a gente tem treinamento de CIPA, treinamento de combate a incêndio, simulação de salvamento de pessoas com simulação lá de
de primeiros socorros e tudo mais, que a gente treina as pessoas para essas situações. Ah, mas a gente está envolvendo vidas. Gente, dependendo do ambiente que a gente está em TI, a gente está dependendo de vidas também. Vamos imaginar a situação de hospitais, que a gente já viu aí situações aí de ataques cibernéticos em hospitais, a gente está envolvendo vidas também. Portanto, tomar cuidado na onde a gente clica, no e-mail que a gente abre, a gente também está evitando que a gente tenha um ataque cibernético que pode causar aí sérios problemas na indisponibilidade de sistemas que também salvam vidas. Então, o que a gente precisa fazer para que, numa situação de emergência, a gente saiba o que tem que ser feito? Então, quando a gente vai construir aqui o nosso plano, a nossa situação de emergência, a primeira coisa que a gente precisa saber, nós temos um plano de emergência? As pessoas estão capacitadas? Opa, né? As pessoas estão treinadas, né? Elas sabem para quem ligar ou a quem recorrer? Então, tudo isso tem que estar detalhado, tudo isso tem que estar descrito, porque não adianta na hora H a gente pegar e aí descobrir o que tem que fazer. Aí as pessoas não vão saber. Numa situação de que alguém liga para pegar uma informação, o funcionário tem que dar ou não tem que dar? Ele tem que quebrar galho ou ele não pode quebrar galho? Então, isso tem que estar numa política, isso tem que estar, totalmente combinado. Por quê? Porque as pessoas têm que estar instruídas. Se as pessoas estão instruídas, se as pessoas sabem como elas têm que proceder, fica muito mais fácil da gente gerenciar o ambiente, da gente estar com a pronta resposta. Então, a gente gerencia todo esse ambiente. Então, é assim que a gente tem que trabalhar, é assim que a gente vai gerenciar as coisas. Fica muito mais fácil da gente compreender essa necessidade. Então, qual o passo que eu tenho que dar? Primeiro, entender se eu tenho esse plano, elaborar esse plano, determinar de quem são as responsabilidades, para quem que eu tenho que ligar numa situação de emergência, quem que responde pela empresa na hora de um questionamento sobre um vazamento de informação, por exemplo, quem são os responsáveis e o que se deve fazer. E com isso a gente consegue fazer com que as coisas de fato aconteçam. E aí eu faço o quê? Estou mitigando os meus riscos. Ok? E por último, pessoal, aconteceu. E agora? Eu preciso ter continuidade dos negócios. Os negócios precisam continuar acontecendo. Por quanto tempo eu vou ficar inoperante? Por quanto tempo eu posso ficar sem acesso aos meus dados, às minhas informações? Imagina se eu tenho um relatório para entregar, uma contabilidade, tenho uma folha de pagamento para processar e fazer pagamento de funcionários, impostos para serem processados e guias para serem lançadas, e aí eu tenho multa se eu não pago, se eu não faço. Olha os riscos que estão envolvidos, prontuários médicos, enfim, consultas. Você tem uma série de coisas aí que acontecem. Isso implica muitas vezes em prejuízo para as empresas. Então, como que eu faço para mitigar esse risco? Como é que eu faço para reduzir esse impacto no meu negócio? Para recuperar o meu ambiente o mais rápido possível.
para isso eu tenho que pensar como que eu vou fazer isso. Não é para deixar isso lá na frente. Então, a primeira coisa é como que eu vou pensar no meu ambiente de recuperação de desastre. Como eu recupero meus dados? Qual é a minha rotina de backup? Ela funciona? Já recuperei? Qual tempo esperado? Então, eu tenho que estar preparado para essa situação. Se eu não estiver, eu preciso vivenciar isso. Para quê? Para aprender se está funcionando, se essa situação é cômoda para mim, o que eu preciso aperfeiçoar. Porque senão eu vou aprender na hora do desastre. E aí pode ser muito mais complicado, pode ser muito mais dolorido. Agora, o pior é se eu não tiver isso. Aí eu vou aprender realmente na dor, né. Eu vou aprender realmente na hora que for o desastre tiver acontecido. Um caso muito simples, gente, né, de quem não teve uma situação de derramar um copo d'água num notebook e falar assim: "Meu Deus, e agora? Será que as minhas informações estão salvas ou não? Será que elas estão em nuvem? Ah, nuvem é backup?" Não, nuvem não é backup. Ah, mas Guiral, nuvem não é backup? Não, gente, nuvem não é backup. Nuvem é uma forma de armazenamento de dados, segura e eficiente, só que eu preciso ainda ter backup. Eu preciso ter uma cópia além da nuvem. Pode ser em outra nuvem? Pode, mas eu preciso ter. E eu preciso saber se eu recupero aquele dado ou não. Perfeito? Então, eu tenho que garantir que os meus dados estão íntegros, que eu consigo recuperar o meu ambiente. Em alguns casos, eu preciso ter um ambiente paralelo. Então, qual é o meu acordo com os meus clientes em termos de disponibilidade? Como que isso está em contrato? Qual é a exigência que eu tenho isso com os meus clientes em termos de contrato? Então, tudo isso tem que estar dimensionado no meu risco. Tudo isso tem que estar acordado com os meus clientes. Existem exigências legais hoje e eu preciso analisar tudo isso para que eu possa cumprir com as minhas obrigações. Perfeito? Então, o que eu tentei trazer para vocês aqui é o que? Como que eu devo construir um documento? Mas Guiral, é simples assim? Não, gente, não é. Ele exige isso, exige um documento que a gente elabore isso com cuidado. E esse cuidado eu só fui trazendo algumas ideias para cá, para que a gente possa entender que esse modelo, ele vem sendo desenvolvido ao longo desses anos, passou por uma mudança agora no começo do ano, agora em fevereiro de 2024, e que ele é totalmente um modelo por tópicos. E que a gente pode construir esse modelo juntos. Esse modelo ele tem pontos, 56 pontos, que a gente pode ajudar vocês a construírem e que tem muito material na internet. E é um modelo que nós aqui da CopTI adotamos há praticamente 3 anos como sendo um padrão para difundir para o mercado, né. E esse modelo é que a gente vem trabalhando no sentido de difundir para todo mundo, né. É o modelo do NIST Cybersecurity Framework. Então, essa missão que me foi me dada aqui hoje, era trazer para vocês de forma prática, de forma simples, de forma objetiva, de como que esse modelo funciona.
de como que a gente pode ajudar as pessoas a entender de forma objetiva esse modelo, né. Então, a cada semana a gente traz em nossas lives um modelo mais detalhado, um modelo de uma forma que ele seja prático, que ele possa ser utilizado pelas pessoas e pelas empresas numa forma de conscientização. Então, se eu pegar aqui agora o modelo, ele hoje aqui com os seus 6 itens, então a gente passou pela governança, onde a gente vai ter aqui todo o modelo na parte do que eu tenho que compreender de governança, de ver os meus objetivos como empresa, quais os riscos que tem na minha área e montar esse modelo em termos de consideração. O que que eu tenho que identificar dos meus recursos? O que que eu tenho que priorizar? Como é que eu vou gerenciar essa parte tecnológica? O que que eu tenho que proteger e como que eu vou proteger essas minhas informações, os meus recursos, os cadastros, tudo que eu tenho que eu preciso para proteger, né, os meus ativos dentro da minha rede, como é que eu vou fazer tudo isso? Como que eu detecto as minhas falhas para que eu possa aprimorar cada vez mais os meus níveis de segurança, para que eu possa estar cada vez mais protegido? Como que eu respondo a um incidente cibernético se ele acontecer? Como é que eu falo com a comunidade? Como é que eu comunico às autoridades? Então tem toda uma responsabilidade civil e social que eu tenho que ter aqui com o mercado. Afinal de contas, eu tenho dados pessoais e dados, hã, profissionais e de empresa que eu preciso me comunicar. E como é que eu faço para recuperar e restaurar e continuar com as minhas atividades no menor prazo possível? Então, nós da CopTI estamos aqui exatamente para isso, para ajudá-los a compreender esse modelo, para aplicar ele dentro das suas empresas e para ajudar as pessoas a terem mais responsabilidade no uso das informações, no uso dos seus dados e de proteger os seus dados pessoais. Porque nós só vamos ter consciência da importância de proteger os dados na medida que nós damos importância para os nossos próprios dados. Eu sou João Carlos Guiral, da Blocktime Tecnologia, membro da CopTI, e estou aqui para ajudá-los a compreender a importância dos seus dados e dos dados das empresas. E me coloco à disposição de todos para ajudá-los nessa nossa jornada. Um grande abraço a todos, estamos à disposição nas redes sociais. Dê o seu like, curta nosso vídeo e um abraço e até a próxima.